Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. O nosso convidado de hoje, que vai trazer a sua palavra ética, é o sociólogo e advogado Júlio Moreira. Bem-vindo, Júlio. Obrigado. O Júlio é de Goiânia e nós já nos conhecemos da academia, da advocacia popular há alguns anos, e o Júlio, passando aqui por Belo Horizonte, foi convidado aqui por nós da TV Comunitária a falar um pouco sobre a sua pesquisa. Hoje o Júlio já concluiu o mestrado na Universidade Federal de Goiás e foi uma pesquisa de mestrado, você já era um estudioso da questão da terra. No Sim. seu mestrado você trabalha? No mestrado, eu como professor, né, especialista em Direito Internacional, eu faço uma dissertação sobre a crítica marxista do direito internacional. Mas ainda no campo do direito. E Sim. depois, no doutorado, o Júlio, então, vai para Sociologia. E é sobre esse trabalho, sobre a sua atuação como um profissional do direito, mas comprometido aí com as questões sociais e com um pensador que está pensando uma sociedade atual, os problemas atuais, é que ele foi convidado a estar aqui conosco hoje. Então vamos lá, Júlio. Tá com todo o gás aí nesse doutorado de sanduíche. Conta pra gente como que é isso aí. Pois é, eu comecei esse trabalho, essa pesquisa em 2011, Sim. né? Um pouco logo depois que eu terminei o meu trabalho de mestrado, eu entrei nesse programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás. E a minha preocupação segue no plano internacional, agora observando o problema das migrações internacionais. Então, estou construindo, faço parte da pesquisa sobre as migrações internacionais, mais especificamente observando a migração de latino-americanos para os Estados Unidos e o problema dos migrantes indocumentados, todo esse problema que tem a Sim, ver. porque tem a migração voluntária e tem também as migrações forçadas. Você não está trabalhando a questão das migrações dos conflitos, resultantes de conflitos. Seria Sim. uma. Quer dizer, existe uma zona cinzenta aí também, Exato. né? A fronteira entre imigrações voluntárias e forçadas, ou entre as diferenciações entre imigração e refúgio, Sim. tudo isso é bastante complicado na medida em que a razão econômica que empurra muitos brasileiros para emigrar para a Europa, para os Estados Unidos, também é uma razão forçada, muitas vezes. Mas não só a razão econômica, porque de repente nós estamos vivendo um milagre, quase o segundo, eu não sei qual Uhum. milagre. O Brasil hoje, quer dizer, não está faltando trabalho. Mas tem outra razão além da econômica, no sentido mais estrito? Bom, é essa uma busca que eu tenho feito, inclusive aqui no estado de Minas Gerais. Eu tenho ido à região leste do estado de Minas Gerais, onde tem a microrregião de Governador Valadares, as cidades próximas. E ali a gente vê bastante claro, e inclusive uma coisa que eu fui levar para o México, onde se tem uma imagem internacional do país, bastante construída pela propaganda, e que realmente que país é esse que nós estamos? Qual que é esse crescimento econômico de que tanto se fala? E, ou seja, não realmente existem, né, como existe no sudeste do país, ou seja, também no norte, por exemplo, né, na região da Amazônia, do norte, em todos os lugares há regiões muito pobres em que realmente existe a falta de emprego, a falta de perspectiva para a juventude e, por outro lado, a vontade de migrar para outro país, seja a Europa ou os Estados Unidos, sim, movido por problemas sociais e econômicos que, todavia, persistem no nosso país. Eu acho que o social também entra aí. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. É, Como que começa? Quando surge esse seu interesse pelas migrações? Bom, então, aí como eu já tinha esse trabalho, esse interesse focado no direito internacional, as migrações entram como uma parte do direito internacional que vai olhar para o indivíduo, a relação entre nação e entre Estado e indivíduo. A questão da nacionalidade, o estrangeiro, né, já tinha por esse lado. E aí, logo em 2010, eu participo como representante da Associação Internacional dos Advogados do Povo, eu participo de um evento na Cidade do México e em outras cidades daquele país,
que se chamou Tribunal Internacional de Consciência dos Povos em Movimento. Foi um tribunal que abordou o problema da mobilidade humana e as violações aos direitos humanos decorrentes disso. E esse evento foi poucos meses depois do massacre de San Fernando, que aconteceu lá no norte do México. Esse massacre já está quase caindo no esquecimento, mas muita gente deve se lembrar. Foi em 2000 e... No dia 24 de agosto de 2010 foi quando se descobriram os corpos. Ou seja, num rancho, num vilarejo a 200 quilômetros de distância da fronteira com os Estados Unidos, no nordeste do México, em que se encontrou os corpos de 72 pessoas executadas ali, amarradas e executadas, né, sequestradas, em que todo o testemunho disso veio à tona por causa de um sobrevivente, um rapaz do Equador que conseguiu sobreviver e que se demonstrou que foi uma ação de um cartel do crime organizado no México, porém com fortes níveis de responsabilidade estatal, em que desses 72 migrantes estavam pessoas da Guatemala, de Honduras, do Equador, como eu falei, e 4 brasileiros. E isso foi pouco noticiado no nosso país. Desses 4, 2 eram aqui da região do Sudeste, né, aqui do estado de Minas Gerais, e outros 2 do sul do Pará. E realmente isso ficou bastante pouco abordado, embora no México atualmente seja um tema de grande comoção nacional. E aí isso foi o ponto de partida para pensar exatamente o que eu estava falando antes. Por que hoje se fala tanto em crescimento e os jovens estão sendo forçados a migrar? Sim. Júlio, e você tem notícia, quer dizer, você estava no México, participou desse tribunal e depois você teve a oportunidade de voltar a ficar mais um ano no México. E foi investigado por que desse extermínio desse grupo e se isso é prática? Houve outros eventos como este? Qual é a razão do Estado, se esses executores eles estão de alguma forma ligados ao Estado? Seria o Estado do México? Sim. O tema da Foi migração... investigado, assim, pela inteligência do país? Esse problema é um problema muito sério. Inclusive, neste momento, está funcionando no México um outro tribunal de consciência, que se chama Tribunal Permanente dos Povos, em que um dos temas a ser abordado é a responsabilidade do Estado mexicano. E um dos casos é esse fato, esse massacre. Mas, sim, a omissão é incrível em termos até mesmo de falta de transparência nos dados sobre as vítimas, a identificação de todas elas. O Estado mexicano não possui, por exemplo, um serviço, uma instrumentalização de um banco de dados forense para identificar corpos que são encontrados no país. O nível de mortes violentas ali, vai mais de 90 mil pessoas nos últimos 10 anos, e tudo isso gera uma indignação muito grande na população do México. Tem muitas revoltas, muitos protestos contra essa guerra às drogas que foi anunciada pelo presidente Calderón, que era o presidente anterior, e foi anunciada muito de forma parecida com a guerra ao terror, né, do Bush. Aquela coisa... É muito semelhante, ou seja, criar um clima de medo na população para justificar ações de contra-insurgência ou ações de um estado policial ou um estado de exceção, e que é a repressão intensa, a vida vigiada, aquela coisa de estar sempre vivendo em cima de um estado policial mesmo. E as famílias aqui, porque você tem contato, inclusive, com as famílias aqui no Brasil, né, desses brasileiros que foram mortos. Sim, eles receberam informações, quer dizer, no caso, quem tem que exigir informações do governo mexicano é o governo brasileiro. Essas famílias receberam algum tipo de informação? Ela até esteve lá, a pessoa esteve, né? Um parente esteve no México. Eu não conheço todos os familiares de todos os jovens que foram assassinados, mas em algum caso eu conheço, e os familiares não foram, durante o período que foi descoberto o massacre, eles não foram autorizados a ir ao país para participar da identificação dos corpos.
apenas recentemente, que foi uma familiar, mas para participar desse tribunal de consciência, que eu falei agora há pouco, para fazer a denúncia. Quer dizer, já era a própria sociedade se organizando para... Exatamente, nunca teve, inclusive para viagem, nunca teve nenhum apoio estatal sobre isso. O fato é que existe até hoje uma dúvida muito grande sobre a repatriação dos corpos, né? Porque se questiona que a família foi impedida de abrir os caixões e quando abriu não encontrou o que poderia corresponder a um corpo do seu ente, do seu familiar que estava ali. Um fato muito grave, né? E isso me abriu também para pesquisar a questão da migração para os Estados Unidos de uma maneira mais ampla. Esse é um ponto de partida só porque mostra a relevância do tema, porém o tema é bastante mais amplo e a questão em que eu estou buscando entender é a persistência da migração de trabalhadores ainda para os Estados Unidos, a forma como vivem essas comunidades de imigrantes ali, a prisão em que eles estão submetidos é realmente naquele regime de trabalhar ao máximo para ganhar dinheiro, para mandar para suas famílias, porém que atualmente quase 100% das pessoas voltam de lá sem acumular nada e voltam com aquela estigma do fracasso, que eles tentam fugir o tempo inteiro desse estigma. E é um problema também muito sério essa passagem, né, para entrar de maneira indocumentada no território estadunidense. Então, o cruzamento da fronteira com o México continua sendo utilizado e é impressionante que existe ao longo de todo o país as linhas de trem, os vagões de carga, porque na década de 30 e 40 os trens de passageiros do México foram extintos e só existem trens de cargas que levam as cargas para os Estados Unidos. Toda a política mexicana está voltada para o bem parecida com o vizinho do Brasil, norte, né? Os né? Estados Unidos fizeram o favor, né, de acabar com os nossos Com as transportes, ferrovias, com as né? ferrovias. E existe um ditado lá que fala, inclusive foi um ex-presidente que falou, pobre México tão próximo dos Estados Unidos e tão longe de Deus, porque realmente é um laboratório, um lugar onde são tanto a degradação humana e, né, o sofrimento, a desigualdade. Então, esses trens de carga, como eu ia dizendo, eles são usados pelos migrantes que vêm da América Central e muitas vezes também da América do Sul, que viajam em cima dos trens de carga. Mas eu estou falando de uma viagem que pode durar de 30 dias até 3 meses. E em que eles Isso ficam sem ali. contar o rio e cerca de arame e tudo mais. Sim. Júlio, nós estamos aqui então conversando com o Júlio Moreira, ele é sociólogo, está concluindo então o doutorado na sociologia, estudando o problema das migrações. E o Júlio é também advogado, atua aí como advogado do povo, é uma organização, quer dizer, um movimento, né, de advogados que são solidários aí aos menos favorecidos, né, neste mundo tão injusto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no segundo bloco, então, nós vamos voltar. O Júlio vai falar mais sobre essa preocupação, sobre esse debruçar dele na academia, sobre a questão o problema da migração de populações aí para outros países. Nós voltamos daqui a pouco. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Nós estamos então voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. O nosso convidado é o sociólogo e advogado Júlio Moreira. O Júlio é goiano, um pesquisador, já terminando o doutorado na Universidade Federal de Goiás e que está tendo a oportunidade de fazer esse estudo num doutorado sanduíche. Quer dizer, você pesquisa aqui, mas também foi ao México. E qual é a temática que leva o Júlio para esse trabalho acadêmico, né? A migração. Júlio, migrar é um direito humano. Mas o que nós percebemos aí, do que nós já conversamos com você no primeiro bloco, é que nós vamos começar a investigar um problema, já tem uma exploração do trabalho por trás disso. Esse mundo global, essa globalização capitalista, estigma, quer dizer, o preconceito, um sistema mundo, existe uma banalização da vida, né? Quer dizer, exterminar migrante, que é visto como uma segunda categoria de seres, também é uma coisa banal, né? Como que você, qual a relevância deste tema hoje, que você ainda está concluindo, né? E qual é o espectro de todas essas questões aí na sua pesquisa? Bom, é um autor que se chama Robert Kurz. Ele fala que os principais pontos de expressão do imperialismo no mundo atual as guerras de ordenamento global, que ele chama essas guerras de invasão ao Iraque, Afeganistão, essa coisa Não compensa Arábia, mais né? uma guerra de grandes proporções, né? As Sim. guerras são localizadas e já atende os interesses capitalistas, né, Júlio? Sim, e o modelo de guerra de baixa intensidade, que é o que eles fazem no próprio México, com essa coisa de guerras às drogas, com a pacificação das favelas, né? E dá para comercializar muita arma, né? com certeza, né? E manter o sistema. Os principais motores da economia, né, imperialista ou estadunidense hoje são basicamente o tráfico de armas, o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas. E a questão continuando aí com esse teórico Robert Kurz, ele fala então que ao lado das guerras tem a questão das migrações. Então são dois pontos em que se expõe aí as feridas desse sistema atual e que é globalizado, né? E que como a gente vê a relação entre um país e outro. O fato é que então especialmente depois do 11 de setembro de 2001, os migrantes nos Estados Unidos passaram a ser vistos como parte da política de segurança nacional. É uma ameaça constante. É uma ameaça constante, não só nos Estados Unidos, mas todo o problema do trânsito pelos aeroportos, das questões das fronteiras, porque a política, o modelo da guerra ao terror, ele não é só estadunidense, ele se expande para todo o sistema mundo. E então você vê casos... Até tem atentados e o trem em Londres, né, de vez em quando tem atentados. Você tem tudo isso, a pressão em cima da ONU em relação às criação de medidas, de políticas. Por exemplo, a própria legislação internacional antidrogas é marcada por toda a questão da guerra ao terror, a legislação sobre lavagem de dinheiro e tudo isso. O fato, então, é que você vai ver, a partir de 2001, nos Estados Unidos, casos absurdos, por exemplo, como uma pessoa que, por ter falsificado o documento de seguro social, que é a única documentação que permite aos migrantes indocumentados trabalharem ali, fazer alguns tipos de contratos de trabalho nos Estados Unidos, essa pessoa ser vista como uma criminosa de alta periculosidade e estar numa situação de, fugindo da perseguição da polícia, entrar numa igreja e reivindicar de dentro da igreja
o seu direito ali de refúgio, entre aspas, que é o direito de santuário. Essa eu estou falando do caso da militante Elvira Arellano, que é um caso, um símbolo ali da luta dos migrantes no México e nos Estados Unidos. Ela é mexicana? Ela é mexicana, sim. Sim. E ela participa, né? E eu participei também, acompanhei de perto ali no México a caravana de mães centro-americanas em busca dos seus filhos desaparecidos em trânsito pelo México. Essas caravanas, todo ano elas se realizaram mais de 11 caravanas, começaram pequenininhas com uma van, hoje são vários ônibus que saem dos países da América Central e vão por terra mesmo, vão de ônibus, percorrendo a rota por onde passam os migrantes no México, buscando dados dos seus filhos. São, pelo menos, cadastrado por esse movimento de mães, existem mais de 800 pessoas, mas os dados do desaparecimento de imigrantes no México é muito maior. E, como eu falei, não existe nenhum instrumento estatal para identificação de pessoas desaparecidas. Então, muitas vezes se encontra no meio da estrada ou no deserto corpos e que tem que ser ali enterrados em valas comuns em que nunca sequer se tem uma possibilidade de identificar esses corpos. Você está vendo essas mães andam por lugares, passam até mesmo em cemitérios e que estão ali as valas comuns, elas podem estar ali frente a frente com o lugar onde foi enterrado o filho dela, e ela nunca vai saber, porque não existe nenhuma maneira de identificar esses corpos. Então é uma situação realmente bastante dramática. Elas viajam com a foto dos seus entes, dos seus familiares pendurada no peito. Elas vão nas linhas de trem e vão perguntando para os moradores vizinhos da linha de trem se viram algumas pessoas, né? Eu ouvi mesmo alguma pessoa falar, não, essa pessoa passou por aqui há 2 meses, há 3 meses, me parece familiar a cara dele. E mesmo assim, você vê, a mãe não encontra. Então, a vulnerabilidade, o estado de estresse de uma mãe como essa, você imagina o nível que é. E são situações que fora dali, ninguém sabe, né? No mundo afora, isso é pouco conhecido. Então, o problema da migração, como a gente estava falando, é esse. A gente fala, né, nesse tribunal de consciência que eu me referi no início, que nenhum ser humano é ilegal. A gente não pode atribuir como a gente quer do direito, né? A gente entende, né? Sabe que o caráter legal ou ilegal se refere a uma conduta fática, né? A uma ação. E quando você começa a criminalizar a migração, passa você simplesmente por existir, a pessoa já é considerada ilegal, ou seja, por ela estar ali num país em que ela não está autorizada a estar, ela não é sujeito de direitos, ela não é cidadã e ela não tem direito à proteção do país onde ela está, e muito menos do país de origem de onde ela saiu, que vai dizer o seguinte, se ela fez a opção, né, entre aspas, de sair do seu país de origem, então esse país de origem já não tutela os direitos dela. Então é uma pessoa que, se for pensar em outro autor, que é o George Agamben, ele está numa zona que é a ausência total de direitos, né? O que prevalece é o que ele diz, é um estado de exceção, né? Quer dizer, é um estado ilegal. Sim. Você disse, a pessoa, em princípio, se ele não praticou nenhum ato contrário ao direito daquele estado, quer dizer, é só a migração mesmo. Exato. Quer dizer, no máximo, ele teria que ser garantido, no mínimo, teria que ser garantido para ele todos os direitos para que ele voltasse com integridade para o seu país. E não essa omissão do Estado, quer dizer, não há identificação. E o pressuposto é que ele já é um terrorista, é uma ameaça a uma organização política, o que não é verdade. Exatamente. A gente vê como que um problema aparentemente econômico se torna um problema político realmente relevante para o mundo atual. E você vê também hoje a quantidade de deportações, se fala muito do governo Obama, comparando-se com o governo Bush e tudo aquilo, mas o fato é que o governo Obama deportou, até hoje, 2 ou 3 vezes mais pessoas que deportou o governo do George W. Bush. E a contradição, o paradoxo é que ele foi eleito com o voto dos latinos, basicamente, foi o que foi o fiel da balança. E a gente nunca viu, né, tantas pessoas, por exemplo,
na fronteira, só na fronteira de Tijuana com San Diego, no noroeste do México, chegam diariamente de 200 a 300 pessoas deportadas, mexicanos. Essas pessoas são deixadas ali na fronteira e elas não têm nenhum apoio por parte dos estados para buscar nem sequer retornar às suas cidades originárias no México. E eu conversei com pessoas que sequer tinham parentes no México, porque eles de fato são cidadãos americanos, na verdade só não são reconhecidos de direito. Então toda a família, todos os familiares, toda a vida deles está vinculada ali nos Estados Unidos e eles não têm nem a possibilidade, ou seja, o que essa política nefasta do direito internacional está fazendo? É criar um problema para a própria sociedade estadunidense, porque ela deixa, por exemplo, uma família vulnerável sem um pai de família para sustentá-la, e vai criar um problema também para a sociedade mexicana, porque vai ter que transformar uma pessoa que é um trabalhador num indigente, que vai estar ali, né, totalmente sem dignidade. Com certeza. E é interessante que um dos fundamentos da modernidade é a nacionalidade, e esses próprios países não conseguem assegurar essa nacionalidade. Júlio, nosso programa infelizmente chegou ao final, mas tem uma notícia boa, a tese dele ainda não está concluída e você já está convocado a voltar aqui e nos dar notícia do lançamento, da defesa, e eu tenho certeza do lançamento desse livro, que como sua dissertação foi publicada, então volte aqui a Belo Horizonte, está convidado para vir aqui falar para nós sobre as suas conclusões, suas considerações neste trabalho tão relevante. Muito obrigada. E também agradeço a vocês que nos acompanham neste programa Palavra Ética e até a semana que vem.